Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os falsos mestres e os falsos profetas. Por que esse assunto ele é tão importante? Se a gente for ver, quase todos os livros do Novo Testamento afirmam que haveriam de vir falsos mestres e falsos profetas. Praticamente todos os livros do Novo Testamento. E o próprio Cristo dá ênfase nisso diversas vezes. Mas eu quero usar uma passagem que ela já deixa bem clara e já fala bastante a respeito dos falsos mestres. Em Mateus capítulo 24, no versículo 11, Cristo ele vem falando no capítulo 24 sobre as coisas que haveriam de acontecer. E aí no versículo 11 ele fala: e haverão de vir muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Essa afirmação de Cristo, ela é clara. Cristo não está falando que talvez surjam falsos mestres, talvez venham falsos profetas. Não. Haverão de vir muitos falsos mestres e eles enganarão a muitos. Isso é uma afirmação. Cristo deixa claro que isso vai acontecer. Surgirão e enganarão a muitos. Então essa afirmação de Cristo já deve trazer para nós um pensamento, uma preocupação. Peraí, então quem são esses falsos mestres? Quem são esses falsos profetas? Paulo responde essa pergunta em Gálatas capítulo 1, nos versículos 8 e 9, quando ele diz que qualquer homem, qualquer ser vivo, qualquer pessoa que pregue um evangelho diferente do evangelho pregado pelos apóstolos e do evangelho pregado pelo próprio Cristo, por João Batista, que seja maldito. Então quando Paulo fala isso, ele está deixando claro que qualquer homem que pregar um evangelho diferente do evangelho que eles pregaram, é um falso profeta, é um falso mestre. E aí a gente tem que pegar e comparar o evangelho de hoje com o evangelho das Escrituras. A gente tem um conceito meio definido dentro da gente que é um conceito errado. Quando a gente pensa em falso mestre, em falso profeta, quem que vem na cabeça? Vem os Henri Cristes, vem esses caras que se dizem ser a nova revelação de Deus, que dizem que a Bíblia está desatualizada, esses pastores que são a favor do homossexualismo. Eles são falsos mestres, de fato são. Mas será que só eles são os falsos mestres? Então é aí que entra a questão: quem são também os falsos mestres? O que responde essa pergunta é a gente fazer uma reflexão do nosso país. Como está o Brasil hoje? O Brasil ele nunca teve uma crise financeira, econômica, social, política tão grande quanto ele está tendo hoje. E ele nunca teve tantas igrejas evangélicas como tem hoje. O Brasil é considerado um país laico e tem bilhões de igrejas evangélicas. Tem ruas de periferias que tem mais de 11 igrejas evangélicas. Todos os tipos de denominação que você imaginar. E aí a gente para e pensa, peraí, como que tem tanta igreja, como que o Evangelho de Cristo, o reino de Deus, que é um reino perfeito, está sendo pregado e o Brasil está indo cada vez mais profundo? O que não está encaixando aqui? A gente compara isso com a história da igreja e todas as vezes que a gente vê que uma igreja viveu um avivamento verdadeiro, quando eu digo uma igreja, eu não digo uma placa, mas eu digo a igreja de Cristo, quando ela viveu um avivamento, o país inteiro foi afetado. E a gente compara isso com o Brasil hoje, índice de criminalidade lá em cima, índice de morte, de suicídio, de atrocidades acontecendo, só cresce. Por quê? Porque o evangelho que está sendo pregado é um falso evangelho. São falsos mestres pregando falsos evangelhos. Então é essa comparação que a gente tem que fazer. Qualquer cara que prega teologia da prosperidade, salvação por obras, salvação porque você faz alguma coisa, você vai para o inferno se você não fizer isso, você tem que fazer isso, você tem que... Igrejas colocando metas, igreja colocando todo tipo de atrocidade e fazendo as pessoas cometerem coisas que você olha e fala, meu Deus, qual que é o vínculo disso com as Escrituras? Não tem vínculo nenhum, é loucura. E aí você fala, são falsos mestres. Mas a pessoa fala, não, mas é aqui, ó, meu pastor quando ele vai pregar, ele abre a Bíblia. Como você está falando que ele é um falso mestre? Ele usa a Bíblia para pregar? Tudo bem, mas qual que é o contexto que ele usa? Qual que é o tema que ele sempre escolhe? Por que ele não prega sobre os atributos de Deus, sobre quem é Deus, sobre quem é Cristo, sobre a obra de Cristo, sobre a obra da cruz? Por que ele não prega sobre a perseguição, sobre a soberania de Deus, sobre a ira de Deus, sobre a justiça de Deus? Não, ele só prega o amor, só prega a bênção, só prega as coisas que as pessoas querem ouvir para atrair multidões e multidões. E aí a gente compara isso com os falsos mestres que viriam e teriam muitos seguidores. Pronto, a gente consegue enxergar. O intuito desse vídeo é para nos fazer refletir. Primeiro, se eu sou um falso mestre, você tem que pensar, será que você é um falso mestre? Será que você tem pregado de fato o evangelho que Cristo pregou? Será que você tem pregado o evangelho que os apóstolos pregaram?
Se você fizer uma comparação, aquilo que você ensina para as pessoas, aquilo que você prega para as pessoas, é de fato o que realmente os apóstolos pregavam. As pessoas evangelizam na rua hoje, Jesus te ama. João Batista falava, arrependei-vos, raça de víboras. Por que é tão diferente? Ah, os tempos mudaram. Sim, os tempos mudaram, mas como a palavra de Deus diz, céus e terra passarão, mas a minha palavra permanecerá. Então, reflita se você não é um falso mestre. Reflita se o ensino que você leva para as pessoas não é um falso ensino. Reflita sobre o lugar que você está. Porque, assim como Martinho Lutero dizia, paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Isso é o que importa, a verdade. Busque viver a verdade, busque pregar a verdade, porque senão o próprio Deus cobrará de você aquilo que você pregou, aquilo que você ensinou. Para a gente encerrar esse vídeo, outra frase de Martinho Lutero: os falsos mestres e os falsos profetas são piores do que o dono de um bordel. Ainda que esse dono de bordel prostitua diariamente crianças e virgens, os falsos mestres são pior. Porque os falsos mestres, eles estão enganando pessoas. E as pessoas que são enganadas estão achando que vão ver a Deus, que serão salvas, porque elas conhecem um Deus que não é o Deus da Bíblia, elas conhecem uma coisa totalmente diferente, mas elas estão sendo enganadas. E essas pessoas irão para o inferno, crendo que irão para o céu. O dono do bordel, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe do erro que ele está cometendo. Então, essa afirmação de Lutero é muito forte. Cuidado, para que você não seja pior que um dono de muitos bordéis, alguém que prostitua crianças e virgens, pregando falso evangelho, falsa doutrina, falso ensino e uma falsa salvação. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, então dá um like, se inscreve no canal, ajuda a compartilhar o vídeo nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, curta a nossa página no Facebook, Reforma Agora. Se você ainda não assistiu os outros vídeos do canal, assista. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Conto com você no próximo vídeo. Até mais.